Olá, meu nome é Michele e hoje nós vamos voltar a falar do movimento literário chamado parnasianismo. No vídeo anterior eu apresentei para vocês as características parnasianas. Trata-se de um movimento preocupado com a estética do poema, né? A famosa arte pela arte, é o poema preocupado com a sua forma, tá? E nesse vídeo nós vamos conhecer a famosa trindade ou tríade parnasiana brasileira. Bom, os três principais poetas do parnasianismo brasileiro são Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac. O mais famoso deles, aí considerado o príncipe dos poetas, é o nosso Olavo Bilac, autor inclusive do hino à bandeira, né? A bandeira nacional aí. Bom, para conhecer um pouquinho do nosso Olavo Bilac, da escrita do Olavo Bilac, eu apresento aqui o poema chamado Profissão de Fé, que é um poema considerado como um manifesto do parnasianismo. É nele que nós vemos as principais características que o parnasianismo defende. Tá? Vou ler aqui, depois a gente explica um pouquinho, faz uma análise desse texto. Profissão de fé. Não quero Zeus capitolino, Hercúleo belo, talhar no mármore divino com um K-martelo. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Ver esta língua que cultivo sem ouropéis, mirrada ao hálito nocivo dos infiéis. Não, morra tudo que me é caro, fique eu sozinho, que não encontre um só amparo em meu caminho. Que a minha dor nem a um amigo inspire dó, mas há que eu fique só contigo, contigo só. Vive, que eu viverei servindo teu culto, e obscuro tuas custódias esculpindo no ouro mais puro. Celebrarei o teu ofício, no altar, porém, sim de pequeno sacrifício, morra eu também. Caia eu também sem esperança, porém tranquilo, ainda ao cair, vibrando a lança, em prol do estilo. Né? Vamos entender aqui o que o Olavo Bilac está professando, né, nesse poema aí chamado Profissão de Fé. As características parnasianas que nós trabalhamos no vídeo anterior mostram para a gente o poeta preocupado com a estética e comparando o tempo inteiro, né, essa poesia, esse poeta, a um escultor, a um ourives. Por isso, logo aqui na primeira estrofe, ele vai dizer, né, talhar no mármore divino com o K-martelo, esse instrumento utilizado pelo escultor. E na segunda estrofe ele também vai dizer: invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Então, do mesmo jeito que o ourives, que o escultor, eles vão se ater aos detalhes, né? Eles vão esculpir a sua obra de arte, a sua joia, a sua pedra. Da mesma forma, esse poeta parnasiano vai esculpir, vai lapidar, vai limar a sua obra de arte. Tá? Por isso ele vai dizer, logo em seguida, eu quero que a estrofe cristalina saia da oficina sem um defeito. Olha a busca pela perfeição estética, pela perfeição formal. A minha rima vai ter que ser perfeita, a minha métrica vai ter que ser perfeita, o meu vocabulário vai ter que ser um vocabulário bonito, rebuscado. Por isso ele vai dizer, ver esta língua que cultivo sem enfeites, mirrada, não, que eu morra se eu não encontrar uma língua bonita, que eu morra se eu não encontrar uma língua toda cheia de enfeites. Eu preciso cultivar essa língua cheia de enfeites. Por isso que ele vai dizer, né, aqui depois, vive, que eu viverei servindo teu culto. Uma curiosidade aqui que nos ajuda a entender esse poema também. Olavo Bilac, gente, o principal poeta do parnasianismo brasileiro, ele trabalhava três principais assuntos em suas poesias. Bom, o amor, né, como todo poeta apaixonado fala de amor. A pátria, o Brasil, é um outro grande assunto abordado por ele, por isso, né, até se tornou aí autor do hino à bandeira. E
a língua portuguesa. Ele amava essa língua e ele está falando aqui para ela que eu viverei servindo teu culto. Ele está cultivando, ele está cultuando essa língua portuguesa. Ele vai celebrar o teu ofício no altar e tem que ser grande esse sacrifício, né? Eu vou viver em prol do estilo, ou seja, em defesa do estilo, em defesa dessa perfeição formal, dessa estética aí, preocupado, portanto, com uma linguagem bem elaborada, tá? Essas são as principais características que nós encontramos aí do parnasianismo como um todo e que são professadas neste poema aí que nós consideramos aí o manifesto do parnasianismo. Não é à toa, como eu disse para vocês, que esse movimento foi tão criticado, né, por ser considerado um movimento alienado, e lá na época do modernismo, o nosso Manuel Bandeira vai escrever um poema criticando, ironizando esse poeta parnasiano. Tá? Um poema chamado Sapos, que inclusive foi declamado na Semana de Arte Moderna e foi, num primeiro momento, vaiado, porque as pessoas não estavam entendendo direito o que ele estava propondo, mas depois se tornou bem famoso. É o poema em que ele vai ironizar, ele vai debochar dos parnasianos que só se preocupavam com a rima, com a forma e esqueciam de lado o conteúdo. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha lá o que o nosso Manuel Bandeira diz. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra? Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos? Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo boi, meu pai foi rei? Foi, não foi, não foi. Brada em um assomo, o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, verte a sombra imensa. Lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio? Imagina, gente, uma sociedade, acostumada ao padrão parnasiano, acostumada àquela estética pomposa, aquela rima perfeita. E aí, na Semana de Arte Moderna, a sociedade, a elite paulistana, se depara com um poema desse, falando de sapo, sapo cururu da beira do rio, chamando os poetas parnasianos de sapos. Óbvio, que no primeiro momento esse poema chocou, esse poema ali foi motivo de vaias, e depois eles passaram a entender o propósito do movimento, o propósito da Semana de Arte Moderna, que queria que esses autores se preocupassem com o conteúdo, com o mundo à sua volta e não fossem alienados, uma vez que os parnasianos eram considerados aí alienados. O que ele está dizendo é deboche puro, ele está comparando esses sapos que têm esse diálogo vazio, por isso estou muitas estrofes, trazendo esse diálogo, foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi, sei, não sabe, não sabe. Isso demonstra esse diálogo vazio, esse diálogo sem conteúdo. A preocupação era estética, então não se tinha preocupação política, econômica, social, histórica. Então, por isso, esses diálogos vazios. Nós sabemos que ele está criticando o parnasiano porque é muito na cara. Aqui, ó, ele dizer, o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Então, lembra, eu acabei de mostrar para vocês
um poema do Olavo Bilac em que ele comparava esse poeta a um escultor que martelava, que esculpia, que limava a sua obra de arte, né? Então você tem aqui nitidamente esse poeta parnasiano sendo comparado a esse escultor. Tanoeiro é um artesão, né? Que trabalha com a madeira, e aí ele se vangloriando, né, de martelar essa sua obra. E se vangloriando também de rimar. Nunca rimos termos cognatos, nunca rimos termos falsos. E eu tenho uma norma. Qual é a norma? Reduzir sem danos a formas, a forma. Eu pego a forma, eu pego a língua portuguesa e eu reduzo em formas, em moldes. Né? O Oswald de Andrade, um outro poeta do modernismo, dizia que não precisava ter máquina para fazer poema, porque já existia o poeta parnasiano, né? No sentido de que é uma maquininha que está ali usando um molde, um padrão, tudo fica muito igual, tudo fica muito parecido. E depois ele vai, né, nitidamente dizer aqui: a grande arte é como o lavor de joalheiro. Então lembra o poeta parnasiano se comparando a um ourives. Aqui ele vai se comparar a um lavor de joalheiro. Tá? Então, por isso que nós tivemos um poema aí que mexeu tanto, né, com as estruturas da poesia literária, do como a sociedade estava encarando a poesia parnasiana e depois passou a encarar a poesia moderna. Bom, espero que tenham gostado, tenham entendido aí sobre o nosso movimento do parnasianismo e até o próximo vídeo.